Sejam bem-vindos ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e a partir de agora você vai conhecer os detalhes sobre as 7 descobertas arqueológicas que só podem ser descritas como espantosas. Por aqui você vai encontrar de tudo um pouco, desde uma nova espécie de dinossauro até pegadas deixadas por humanos há mais de 120 mil anos. Antes de continuar, que tal já deixar o seu gostei nesse vídeo? E caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e se inscrever. Eu conto com você. A primeira descoberta da nossa lista aconteceu no Oriente Médio e pode ajudar a entender o movimento migratório realizado pelos humanos que saíram do continente africano e ajudaram a povoar o nosso planeta. Em setembro de 2020, uma equipe de pesquisadores encontrou centenas de pegadas fossilizadas no deserto de Nefude, na Arábia Saudita. Segundo esses estudiosos, as marcas foram deixadas na margem de um antigo lago que, com o passar dos séculos, deu lugar a um grande árido deserto. Bem, o importante é que, dentre as pegadas deixadas por animais como cavalos, camelos e até elefantes, foram encontrados vestígios que indicam a presença de humanos na região, mais de 120 mil anos atrás. A descoberta motivou alguns debates dentro da comunidade científica, pois caso a existência de humanos na região durante esse período seja comprovada, muitas teorias sobre o povoamento do nosso planeta teriam de mudar. Isso porque os primeiros artefatos encontrados na região indicavam que os humanos tinham vivido por lá 80 mil anos atrás. Agora, com essas novas descobertas, os cientistas precisam trabalhar com a perspectiva de que, na verdade, os primeiros indivíduos passaram pela Arábia Saudita 40 mil anos, antes da primeira estimativa. Se as descobertas que datam de milhares de anos atrás já são surpreendentes, as que nos levam ainda mais longe no tempo são de deixar qualquer um de queixo caído, e esse é justamente o caso do próximo item da nossa lista. No início de 2020, um grupo de paleontologistas, funcionários da Universidade de Utah, divulgaram a descoberta de uma nova espécie de dinossauro, que recebeu o nome de Allosaurus jimmadiseni. Segundo os pesquisadores, o fóssil do animal foi encontrado ainda nos anos 90. Contudo, a divulgação de informações sobre o achado levou todo esse tempo por causa da seriedade e atenção que a análise do material exigia. Inclusive, a descoberta não poderia ter acontecido em um local mais sugestivo, já que os fragmentos do animal foram encontrados em uma localidade chamada Monumento Nacional dos Dinossauros, no próprio estado de Utah. O Allosaurus habitava a região há mais de 155 milhões de anos atrás e era uma verdadeira ameaça para as criaturas com quem dividia o habitat. De acordo com os cientistas envolvidos na pesquisa, o dinossauro era carnívoro, tinha 13 metros de comprimento e 5 metros de altura. Como se tudo isso já não fosse o suficiente, o bicho também tinha garras e dentes longos e afiados, sempre prontos para garantir a próxima refeição. Todas essas características garantiam ao bicho força suficiente para que ele, por exemplo, batesse de frente com o Tiranossauro Rex, um dos predadores mais temidos de toda a história. Quando o assunto é reforma ou algum tipo de obra, é mais do que recomendado esperar por surpresas no meio do caminho. Porém, eu não sei se encontrar uma embarcação de 400 anos no subsolo se encaixa totalmente no conceito de surpresa. Essa estranha descoberta aconteceu na cidade de Estocolmo, na Suécia, durante uma reforma que tinha como objetivo fortalecer a sustentação de um antigo banco no centro do município. Os trabalhadores da obra encontraram os destroços do barco durante uma escavação e o governo da província de Kungstradgarden logo
convocou especialistas que pudessem fornecer informações sobre o incrível artefato. As primeiras análises indicaram que a embarcação, de mais de 30 metros de comprimento, datava de 1590 e que, provavelmente, ela tinha participado de alguma espécie de batalha. Por fim, depois de diversas investigações, os pesquisadores descobriram que os destroços teriam pertencido ao navio Samson, dado como desaparecido em 1607. Entretanto, mesmo depois dessas respostas, um mistério se mantinha sem solução. Como a embarcação tinha ido parar no subsolo de um banco no centro da cidade? Bem, a resposta mais aceita para essa questão defende que o navio foi abandonado em um dos vários ancoradouros da cidade e acabou sendo engolido pelo lixo descartado pelos moradores locais. Assim, em poucas décadas, a embarcação teria desaparecido da vista de todos e, então, foi coberta por concreto graças ao plano de expansão de Estocolmo, que o escondeu por séculos debaixo do solo. O Samson não é o único navio presente em nossa lista, porém, a história do próximo item é marcada, infelizmente, pela maldade humana. Em setembro de 2020, arqueologistas mexicanos identificaram pela primeira vez uma embarcação que foi usada para o transporte de prisioneiros maias, que foram escravizados em Cuba durante o século XIX. Lamentavelmente, essa era uma prática comum entre os anos de 1847 e 1901, enquanto acontecia a chamada Guerra das Castas. O conflito foi motivado pelo cenário de exploração que era vivenciado pelo povo maia, que via as suas terras sob o controle de fazendeiros que não tinham nenhum direito sobre elas. O embate perdurou por vários anos, até que as tropas federais mexicanas invadiram a cidade de Chan Santa Cruz, o último reduto maia, atitude que ajudou no desaparecimento desse povo. O navio foi encontrado em 2017, a uma profundidade de 7 metros abaixo d'água, a mais ou menos 4 quilômetros de distância da cidade portuária de Sisal, no litoral do México. Historiadores acreditam que a embarcação afundou depois de uma de suas caldeiras explodir, em setembro de 1861. O acidente resultou na morte de 80 membros da tripulação e mais 60 passageiros. Porém, não existem informações sobre a presença de prisioneiros maias na embarcação, já que eles não eram listados como pessoas, e sim como cargas. A pesquisa que garantiu a identificação do navio levou 3 anos e contou com a análise de diversos jornais e documentos, assim como de objetos encontrados dentro da embarcação. Esses estudos foram realizados com imenso cuidado. Afinal, essa era a primeira vez que um navio usado para esse terrível fim era encontrado e identificado. Você provavelmente já conhece alguns detalhes sobre a história das pirâmides do Egito. Esses monumentos, construídos há mais de 4.000 anos, têm lugar garantido entre as maiores maravilhas do nosso mundo. E mesmo depois de séculos de estudo e curiosidade, ainda mantém alguns segredos muito bem guardados. E não, eu não estou falando sobre como os egípcios conseguiram encaixar todos aqueles blocos de pedras gigantescos, mas sim sobre o interior dessas construções. A Grande Pirâmide de Gizé se destaca entre as suas irmãs como a maior das edificações. Com 140 metros de altura, 230 metros de base, a construção é imponente e guarda dentro de si mistérios com milhares de anos de idade. Contudo, o maior enigma sobre a edificação continua sendo a localização do corpo do faraó Quéops, que, teoricamente, teria sido enterrado em seu interior. Bem, uma pista que pode ajudar na solução desse mistério surgiu em 2017, quando, graças a uma tecnologia inovadora de varredura,
pesquisadores descobriram um espaço vazio, como um grande corredor dentro da pirâmide. O espaço conta com cerca de 46 metros de comprimento e pouco mais de 7 metros de altura. Eu sei que essa descoberta pode não ser tão impressionante em primeiro momento, porém, ela é a prova de que alguns espaços dentro da pirâmide continuam desconhecidos, mesmo depois de décadas de pesquisa, e que, mesmo daqui a séculos, eles vão continuar assim. Principalmente porque existem leis severas acerca do tipo de exploração que pode ser realizada na localidade. Sendo assim, acho que o tal do faraó Quéops vai descansar em paz por toda a eternidade. A nossa próxima parada fica na Itália, de forma mais específica, na região de Vêneto, no nordeste do país. Foi nesse local que cientistas encontraram o dente de leite de uma criança que deveria ter de 12 a 14 anos de idade. Bem, essa poderia ser uma descoberta normal, apesar de incomum, caso o dente em questão não tivesse pertencido a um jovem que viveu há mais de 40 mil anos atrás. O tal dente foi analisado por uma equipe de pesquisadores, que logo descobriu que o seu dono era descendente dos Neandertais, que ocuparam há milhares de anos atrás a região da Bélgica. Contudo, apesar dessa descendência, os cientistas defendem que, na verdade, o dente é um indicativo de quais eventos levaram ao desaparecimento total dos Neandertais, já que a teoria mais aceita atualmente indica que eles não conseguiram competir com os seus primos mais evoluídos, tanto na caça quanto na forma de se adaptar às mudanças pelas quais o nosso planeta estava passando na época. Por fim, chegamos à região de Megido, em Jerusalém. A descoberta realizada por lá tem um início bem interessante, pois foi realizada por presos de uma das prisões de segurança máxima do país. Esses detentos estavam trabalhando ao lado de especialistas em escavações. O grupo tinha como objetivo abrir espaço para a construção de um novo bloco de celas, quando esbarraram em um mosaico muito bem preservado e no que poderia ser fundação de um antigo prédio retangular. Eu aposto que no momento da descoberta, nenhum deles sequer imaginou que estava tirando a poeira dos restos da igreja mais antiga da Terra Santa. Levando em consideração as características principais da construção, como o material usado nas edificações e o próprio mosaico, que conta com a frase "pela memória do Senhor Jesus Cristo", os especialistas defendem que a igreja foi construída cerca de 200 anos após a morte de Cristo, antes mesmo da oficialização do cristianismo como a religião principal da região. Você já conhecia alguma dessas descobertas? Visitaria algum desses locais? Quero ver a sua resposta aqui na seção de comentários, hein? E agradeço a sua companhia e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau!